adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Essa parte agora aqui, no verso 7, diz: Ele é o nosso Deus. Né? Que nós possamos realmente tê-lo, assim como o salmista, como Deus, como Senhor da nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos invocar a presença do Senhor. Vamos também, em contrição, confessar a Ele os nossos pecados. Pai querido, nós humildemente nos colocamos em Tua santa presença no dia de hoje, sempre gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida que temos exclusivamente vindos de Jesus. Te agradecemos porque fomos atraídos por Ti e hoje estamos nesse santuário que é dedicado a Ti para louvor e bendizer o Teu nome, movidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Mas também, logo no início deste culto, reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que nessa semana que se finda, pecamos contra Ti. Pecamos em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nosso falar, em nosso agir, em nossa omissão, Senhor. Por isso, neste momento lhe pedimos perdão e rogamos que o sangue purificador de Cristo esteja nos limpando para adentrarmos limpos e dignos no Santo dos Santos. Te pedimos, ó Pai, que também o Teu Santo Espírito nos ajude para que nós possamos estar vencendo todo o mal, vencendo todo o pecado, para que sejamos transformados e mais parecidos com Jesus. No nome santo do Senhor que oramos. Amém e amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino Graças dou sim pela vida. Graças dou sim pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por Teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Não sei quantos repararam, hoje a Igreja Hebron, né, fechou com um novo
pastor, né? Temos agora um novo pastor aqui, né? Antes ele era meio assim, que nem eu, mas fofinho. Agora ele volta magrinho. E força esse que vos fala a tomar vergonha na cara. Você ri, né, Raul? É, você ri. Uma alegria muito grande ter de volta aqueles que sempre estiveram conosco, né? Porque a, a cadeira continua registrada ali, né? Local exclusivo, né? Como é bom ter o nosso irmão Reverendo Elias. Eu não canso de dizer isso para vocês, já falei outras vezes. O Elias não é meramente um colega de ministério para mim. O Elias, ele continua sendo meu pastor e autoridade espiritual sobre a minha vida, mesmo depois da minha ordenação, porque foi um homem e tem sido um homem que sempre muito generoso, investiu sempre no meu ministério e eu sempre louvo a Deus pela vida dele. Teve que ficar um tempo aí, que a gente fala tempo de molho, sabático. Gente, esse homem trabalhou 24 anos aqui, nunca tinha tirado um tempo sabático, né? Tirou 6 meses, merecia tirar muito mais. Está voltando aí, com a graça do Senhor, renovado, né? A Darcy também está aqui. Mas eu gostaria de pedir que a Larissa estivesse vindo aqui à frente, que vocês estivessem vindo aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, né? De gratidão por esse tempo. Nós estaremos orando também pelo retorno, pela saúde do nosso querido e amado pastor Elias. Lari, você vem aqui. Pedir para a Lari estar orando, sem chorar. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, que nós estivéssemos estendendo as mãos, né? Eu sei que nós passamos esse tempo orando por eles, né? Mas que nós, como igreja, possamos demonstrar, através dos braços estendidos, todo o nosso carinho e todo o nosso desejo que Deus continue abençoando essa família, esses servos do Senhor. Pai querido e Pai amado, louvamos e agradecemos o Teu nome por esta manhã, por este domingo, por cada irmão que está aqui. Louvamos pela nossa igreja, Senhor, e por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos, Pai querido, agora pelo retorno do pastor Elias, da Darcy. Pai querido, muito obrigada pelo tempo que ele esteve descansando, se cuidando, Senhor. Foi necessário para ele. O Senhor sabe que a nossa igreja sentiu muita saudade deles, Pai, mas o Senhor sabe que ele precisava desse tempo. E nós louvamos e agradecemos porque ele está voltando bem. Pedimos, Pai querido, para que o Senhor esteja o abençoando poderosamente, abençoando a Darcy, o Mateus, a Rafa. Cuida deles, Pai querido, abençoa essa família. Que em nome de Jesus o pastor Elias possa continuar sempre, Senhor, sendo o bom pastor que ele é, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o Raul como vice-presidente do conselho, que estivesse vindo à frente agora, abraçando o casal, né? Em demonstração do nosso carinho, né? Como igreja na, na, na recepção do retorno dos nossos irmãos queridos. E eu vou fazer uma pergunta, hein? Quem estava com saudade de ouvir a mensagem do Elias? Levanta a mão. Pronto, vai matar a saudade hoje, graças a Deus. Tão bem gordinho.
só uma coisa, rapidinho. Nós vamos voltar, Larissa, nós vamos voltar com a apresentação das famílias, ainda, porque semana passada tivemos a viagem, né, que foi para o zoológico, certo? Vamos combinar semana que vem, então, Larissa, Pedro, Murilo e Rodrigo. Isso. Tá? Meus irmãos, é uma alegria estar retornando, né? Depois de um certo tempo de licença, que foi necessária para cuidarmos da saúde. Como os irmãos sabem, o ano passado teve um episódio difícil na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Logo a seguir eu tive Covid e depois tive herpes zoster. E quando eu fui fazer exames médicos, meu risco cardíaco aumentou muito, somando com a obesidade. Como C.S. Lewis fala, né, um autor que eu gosto muito, que a dor é um megafone de Deus, foi um sinal claro que eu tinha que cuidar da saúde. Aí conversei com o pastor Rodrigo conversou com o conselho da igreja, e nós agradecemos ao conselho, ao pastor Rodrigo, por esse período nós ficarmos cuidando da saúde, fazendo atividade física, caminhando bastante, cuidando da alimentação. Amanhã tem um retorno no médico, a gente espera que os exames já melhorem todos os índices que foi indicado há 6 meses atrás. Então, nós agradecemos esse carinho dos irmãos, essa paciência dos irmãos, de estar dando esse período para nós estarmos cuidando da nossa saúde. Então, nós louvamos a Deus e aos irmãos por esse período que nós passamos. Nós vamos estar orando novamente, pedindo a Deus que Ele continue falando conosco. Quando chegamos à casa de Deus, já está falando. Então vamos pedir que Ele continue falando conosco, falando através da sua palavra, do seu Espírito. Vamos orar. Pai, na Tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Continue, Senhor, falando o nosso coração por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra nos traga esperança, que a Tua palavra nos traga transformação, que a Tua palavra, Senhor, renove as nossas vidas. Use-me, ó Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando meus filhos eram pequenos, aliás, o Mateus era pequeno, a Rafaela nem existia ainda, na casa que nós morávamos, um dia acordei à noite com muita sede. Resolvi levantar da cama e tomar água. Só que com um detalhe, não acendi a luz. Fui caminhando seguro, achando que não aconteceria nada, e de repente tinha um armário na minha frente. Esse armário pegou bem na ponta do meu dedinho do pé. Comecei a gritar, né? A Darcy acordou rindo. Eu lembro disso bem. O Mateus rindo também, até que eles olharam o meu pezinho, o dedo quebrado, tudo do lado assim. Qual foi a lição que eu aprendi? Não tem condições de acordar à noite sem acender as luzes. Se nós não soubermos para onde estamos caminhando, se nós não tivermos uma iluminação, tivermos uma visão clara da nossa vida, nós podemos entrar em situações muito complicadas, muito complicadas. E nós vivemos uma sociedade, vivemos o nosso dia a dia, que nós precisamos desenvolver a nossa visão espiritual a cada dia que passa. E a palavra de Deus tem um texto que fala muito ao nosso coração sobre essa importância de desenvolvermos a nossa visão espiritual. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, faremos a leitura a partir do 1º versículo. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, sempre tem mensagem significativa ao nosso coração. Isaías 6, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus ao nosso coração. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os pés, e com duas cobriu o rosto.
com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, quando lemos esse texto da palavra do Senhor, algo nos chama a atenção logo de imediato. Quando que Isaías teve essa visão da grandiosidade de Deus? O que estava acontecendo com ele? Qual a experiência que ele estava vivendo? Nós percebemos logo no início, na primeira afirmação, no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Nós temos aqui 2 palavras, uma indica perda, morte, a outra indica tempo, ano. É interessante observar que na nossa vida nós passamos por experiências de perda, e essas perdas muitas vezes marcam a nossa vida num certo tempo, numa certa experiência. Muitas vezes nós passamos pela experiência dolorosa de perdermos um ente querido, uma pessoa que nós amamos. Essa é uma perda que nos entristece profundamente. O pastor Rodrigo comentou que nessas semanas, poucas semanas, 3 pessoas, ele participou do sepultamento, as famílias perderam esses entes queridos. Nós que estamos aqui, já passamos por essa experiência de perda. Perder uma pessoa que nós amamos. E quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, normalmente as pessoas falam de restauração ou recuperação. Não é bem assim que acontece. Quando nós temos, por exemplo, uma situação difícil, por exemplo, fazer uma cirurgia de um apendicite, e depois que faz a cirurgia nós recuperamos a saúde, foi uma recuperação tranquila. Mas quando perdemos um ente querido, é semelhante à amputação de um membro do corpo. Se nós tivermos amputação de uma perna, de um braço, nós não vamos nos esquecer da perda que ocorreu. Na hora que formos dormir, nós sentiremos a falta dessa perna ou desse braço. Na hora que formos tomar banho, também sentiremos a falta. Na hora que formos nos alimentar, também sentiremos a falta. Existem faltas em nossa vida que nos marcam para sempre. Não tem como ser restaurada, não tem como ser tirada. Nós aprendemos com o tempo a andar de muletas. Aprendemos com o tempo até utilizar uma perna mecânica, se for o caso. Mas não é a nossa perna, o nosso braço que tanto estimamos. A perda de um ente querido é essa dor que provoca no nosso coração. É uma dor que vem e volta. É uma dor que as lembranças vêm e nos perturbam emocionalmente. Eu me lembro que da minha sogra, a Darcy comenta muito a respeito disso, que ela guardava as roupas do filho que faleceu há muitos e muitos anos, quando ela era jovem ainda. Ela pegava as roupas, lembrava dele e chorava, chorava. É uma perda que não tem recuperação. Mas nós passamos por outros tipos de perdas. Quando nós temos que fazer uma mudança de uma cidade para outra. Irmãos que moravam em outra cidade, agora moram em Campinas. É uma perda. Porque você estava acostumado com o ambiente, agora está em outro ambiente. Há uma adaptação necessária nesse novo espaço. Perda quando os filhos saem de casa. Os pais chegam lá, abrem a porta do quarto, olham a cama que os filhos dormiam e os filhos não estão mais lá. É uma dor profunda no coração. Profunda no coração. Perda, até mesmo em situações de aposentadoria. A pessoa que estava acostumada, tinha o seu ritmo de trabalho, de repente, alcança a aposentadoria que tanto sonhava, mas também é uma perda.
perda que ocorre com o passar do tempo em nossas vidas, quando vai chegando a experiência da vida, né? Os cabelos brancos, a idade, perdas físicas. Nós percebemos que não temos a mesma força que nós tínhamos antes. Nós percebemos que a nossa vitalidade que nós tínhamos antes não temos mais. Aquela energia, aquela força foi-se embora. Perdas. Passamos por experiências e perdas em nossa vida, perdas que podemos dizer são inevitáveis. No texto que nós lemos, Isaías estava passando por uma experiência de perda. O ano da morte do rei Uzias. Ele não citou o dia da morte do rei Uzias, mas o ano. Isto é, havia um período de tempo longo que ele estava sofrendo, o povo estava sofrendo pela morte do rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Ele governou o povo judeu por 52 anos. Um governo que muitos consideraram um governo bom, um governo que havia estabilidade econômica, um governo que havia prosperidade, e não governou por 1 ano ou 2 anos, foi 52 anos. Após a morte desse rei, com a perda, o que estava havendo no coração de Isaías? Provavelmente sentimento de instabilidade. Aquilo que era seguro não é seguro mais. Nós não sabemos agora o que vai acontecer. Qual será o próximo passo? O que ocorrerá em seguida? As perdas provocam isso também em nossa vida. Nós ficamos imaginando, o que será agora? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha vida? São sentimentos que ocorrem conosco em situações de perda. Só que Isaías, no texto que nós lemos, teve uma experiência pessoal com Deus. Quando ele fala, eu vi, é algo pessoal, individual. É algo que não é possível ser reproduzido para outras pessoas, é dele. E o que ele viu? O que ele percebeu? Ele afirma, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em outras palavras, ele afirmava, eu vi que Deus está cuidando de mim. Eu vi que é Deus que governa o povo judeu e não é o rei Uzias que morreu. É Deus que se assenta no trono. É Deus que governa todas as coisas. Nada escapa ao domínio soberano de Deus. Essa percepção que Deus que governa todas as coisas, que Deus está no controle da situação em momentos de perda, isso promove em nosso coração segurança. Isso promove em nosso coração esperança. Quando perdemos o emprego, momento de perda profunda, podemos cair no desespero. Mas quando nos lembramos, Deus se assenta sobre o trono, é Ele que governa todas as coisas. O nosso coração, nessa convicção, tem segurança, tem esperança, tem paz. Por isso a importância de desenvolvermos em nossa vida essa visão espiritual. É Deus que está no controle de todas as coisas. Quando nossos filhos saem de casa, formando uma nova família, muitos irmãos passaram por essa experiência. Isso gera uma certa apreensão. O que será agora? O que acontecerá? Deus está no controle de todas as coisas. E agora o meu filho tendo que trabalhar em uma outra cidade, bem distante, em outro estado. O que acontecerá? Deus está no controle de todas as coisas. E agora, descobri uma doença séria na família, uma pessoa que eu amo, no meu próprio corpo, o que acontecerá? Deus está no controle de todas as coisas. Essa foi a convicção, essa foi a visão espiritual que Isaías teve. No ano da morte do rei Uzias, no ano de profunda perda, de profunda dor, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Essa visão espiritual, nós precisamos desenvolvê-la constantemente em nossa vida. E o texto a seguir, lendo ali, continuando a palavra de Deus, nós percebemos uma estratégia que a palavra do Senhor nos ensina
para fortalecer essa convicção que é Deus que governa sobre todas as coisas. Olha só o que diz o texto. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha que interessante. Serafins são anjos, seres celestiais que estavam exaltando a grandiosidade de Deus. Eles tinham 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Meus irmãos, olha só o que o texto diz. Os serafins não estavam falando para Deus. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins estavam falando para quem? Olha o que o texto diz. E clamavam uns para os outros. Eles estavam falando entre si, reafirmando a santidade de Deus entre eles. Quando nós louvamos a Deus, às vezes nós temos a impressão que o nosso louvor a Deus pode aumentar a glória de Deus. Que o nosso louvor a Deus pode aumentar o poder de Deus. Isso não acontece. O nosso Deus não precisa do nosso louvor. O nosso Deus não precisa de nenhum de nós que estamos aqui. O nosso Deus é autossuficiente. Não precisa de nada. Mas então por que eu louvo a Deus? Por que eu exalto a Deus? Por que eu faço isso? Eu faço por uma necessidade espiritual da minha vida. Quando eu exalto a Deus, eu estou confirmando ao meu coração, fortalecendo em meu coração a convicção que é Deus que governa sobre todas as coisas, que é Ele que reina sobre todo o universo. Os serafins falavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós estamos passando por situações difíceis, os nossos filhos estão passando por situação difícil, quando nós vivenciamos pessoas sofrendo, uma das estratégias que a palavra de Deus nos diz é essa: fale para a pessoa, Deus está no controle de tudo. Deus está governando. Você não está só, Deus está com você. Deus continua reinando. Deus continua te abençoando. Deus vai continuar cuidando de você. Quando nós falamos isso, nós fortalecemos a fé mutuamente um do outro. Por isso, quando nós nos reunimos para prestar um culto a Deus, como estamos hoje, e falamos um para o outro: louvado seja o Senhor, glória seja a Deus, é Deus que reina, estamos fortalecendo a fé um do outro, reafirmando um para o outro que Deus é grandioso, que Deus é poderoso. Essa é uma experiência fundamental em nossa vida. Quando nós nos sentimos abatidos, nos sentimos quebrados, percebemos alguém assim, devemos falar para o nosso coração: espera aí, Deus reina, Deus está governando, Ele se assenta sobre um alto e sublime trono. Se nós percebemos alguém abatido, falarmos isso para a pessoa: Deus está no controle, todas as coisas estão nas mãos dEle. Esse era o exercício espiritual que os serafins estavam realizando. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, olha só o que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em outras palavras, os serafins diziam: a glória de Deus está em todo lugar. Nada escapa ao domínio de Deus. Nada, absolutamente nada. Às vezes nós temos uma visão equivocada que Deus age dentro da igreja. Age dentro da igreja. Mas Deus age também em nossa casa. Age no nosso trabalho. Age em todo lugar, em todo momento. O Senhor está em toda a terra pertence a Ele, é o domínio dEle sobre todas as coisas. Às vezes, nós podemos cometer um equívoco muito sério de tentar limitar Deus. Deus atua somente nesse espaço. Deus age somente aqui. Deus age em todos os lugares. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando exaltamos a Deus,
quando percebemos essa grandiosidade, praticamos esse exercício espiritual de exaltarmos a Deus. Podemos fazer isso em oração. Quando vamos orar ao Senhor, nós começamos a oração exaltando a grandiosidade de Deus. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está cuidando da minha vida. Eu te louvo porque o Senhor governa sobre todas as coisas. Eu te louvo porque o Senhor cuida da minha família. Eu te louvo porque o Senhor cuida dos meus filhos. Eu te louvo por tudo, Senhor. Conforme nós vamos fazendo essa afirmação, louvando a Deus, o nosso coração vai se fortalecendo cada vez mais do controle absoluto, da bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, os nossos familiares. E isso impacta. Olha só, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a terra se encheu de fumaça. É um impacto muito marcante em nossa vida, em tudo ao nosso redor. Só que é uma percepção também importantíssima nessa experiência de Isaías, que é o que ele diz aqui no versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós contemplamos a grandiosidade de Deus, uma evidência dela, que temos que examinar profundamente o nosso coração, quando estamos bem próximos do Senhor, a evidência é, nós reconhecemos, não que somos perfeitos, reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que temos necessidade de Deus. Por isso, quando nós estamos diante de Deus e começamos a ver erros de outras pessoas e não vemos os nossos próprios erros, isso é uma evidência clara do quê? Que estamos longe de Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais consciência nós teremos dos nossos próprios pecados, das nossas próprias falhas. No lugar de apontar o erro do outro, vamos apontar para os nossos próprios erros. E é interessante que nós estamos vivendo um contexto social, não só hoje, mas durante toda a história, que é comum as pessoas apontarem os erros dos outros. Não é assim? Assim como pecou, ele colocou a culpa na Eva. Eva colocou a culpa na serpente. E hoje é uma estratégia muito comum que as pessoas utilizam. No lugar de olhar para os seus próprios pecados, no lugar de olhar para os seus próprios erros, gasta-se tempo enorme olhando o erro dos outros. E essa forma de agir é uma evidência clara de um coração longe de Deus. Um coração distante de Deus. Eu tenho muita dificuldade, quando nós, baseando nesse texto a palavra do Senhor, quando nós observamos situações de acusações, aquele pecado absurdo, aquilo não vai dar certo, aquilo é um demônio na terra, tal. Mas e aí? E você? Como está você diante de Deus? Porque a experiência que Isaías teve, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu que o pecado dele estava nos lábios. E se nós pararmos para observar, os nossos lábios, realmente, deles há muito pecado que ocorre através deles. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele reconhece em seguida, sim, eu peco, mas também as pessoas do meu lado erram. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meu irmão e minha irmã, como que está o seu coração? Como está o nosso coração diante de Deus? Temos consciência da nossa fragilidade? Temos consciência do nosso pecado? Temos consciência das nossas falhas? Essa consciência é uma evidência clara de Deus em nossa vida. Os irmãos conhecem bem o texto da palavra do Senhor, em que uma mulher foi apanhada em adultério. Lá os religiosos pegaram aquela mulher e levaram ela diante de Jesus. E queriam que Jesus autorizasse eles a apedrejarem aquela mulher. E eles estavam com sangue nos olhos, já preparando para apedrejá-la. Jesus, tranquilo, escrevia na areia. E eles continuaram perguntando. Aí Jesus se levantou e, com a autoridade de Deus, disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que, a começar dos mais velhos, eles foram se retirando.
uma das consciências mais dolorosas que a idade nos promove é exatamente essa, a consciência que nós somos pecadores. Quanto mais velho nós ficamos, mais nós percebemos quanta coisa errada eu já fiz na vida, quantos pecados já cometi. Eu não tenho condições de apontar o pecado do outro, porque tenho os meus pecados que eu preciso do perdão de Deus. E eles foram se afastando. Por isso, a aproximação de Deus, uma evidência dela, é a consciência do pecado. Mas essa consciência do pecado traz um impacto também na vida. É o que nós vemos no versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, diante da contemplação da grandiosidade de Deus, pedimos perdão, Deus nos perdoa. A palavra do Senhor nos diz isso, lá em 1 João 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda oração a Deus envolve um processo que reconhecemos a grandiosidade de Deus, que fazemos nossos pedidos a Deus, mas também que pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. E depois que Isaías teve essa experiência de suplicar o perdão do Senhor, e foi perdoado, a Bíblia nos diz no versículo 8: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías ouviu do Senhor um chamado para levar a sua mensagem. Todos aqueles que contemplam a grandiosidade de Deus, todos aqueles que reconhecem que são pecadores e pedem perdão ao Senhor, e são perdoados, também recebem do Senhor uma mensagem semelhante: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E todos nós somos chamados a termos a mesma experiência de Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. E o que é anunciar a palavra de Deus? Anunciar a mensagem de Deus. Anunciamos a mensagem de Deus primeiramente com a nossa própria vida. Lá na nossa casa, com os nossos familiares. Quando nós fazemos o que os serafins fizeram, falar para os nossos familiares: Deus está te abençoando, Deus está cuidando de você. Isso é um mensageiro de Deus. Quando nós levamos uma palavra de esperança a alguém que está sofrendo, somos o mensageiro de Deus. E o que nos chama a atenção em Isaías, que marca muito o nosso coração, quando nós olhamos para o ministério de Isaías, nós analisarmos bem a palavra de Deus, Isaías praticamente foi chamado por Deus para um ministério de fracasso. Isso que nos chama muito a atenção. Porque olha só o que Deus diz no versículo 9. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Em outras palavras, Deus estava chamando Isaías para fazer um trabalho infrutífero. Ele ia pregar, as pessoas iam ouvir, não iam atender, mas ele deveria falar. Como é possível alguém realizar a obra de Deus sem ver resultado? Sem ver o fruto do seu trabalho? É possível, desde que essa pessoa tenha a mesma visão que Isaías teve, que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Esse aparente fracasso é, como diz, aparente. Porque Isaías é considerado um dos maiores profetas da Bíblia, dos maiores evangelistas, que anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos chamados por Deus para anunciar a palavra dele, às vezes nós não vemos o resultado. Falamos de Cristo para os nossos familiares. Ó, Deus está abençoando você, Deus cuida de você.
Ele dá de ombro, não liga. Parece que não. Isso não tem efeito nenhum. Parece que eu estou jogando palavras ao vento, não está dando nenhum resultado. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Hoje estamos meditando no livro de Isaías, falando ao nosso coração. Muitas pessoas entregaram a vida nas mãos de Cristo através do profeta Isaías. Muitos pais não viram a conversão dos seus filhos a Deus. Mas os seus filhos, após os pais partirem, se converteram a Deus, pelo testemunho dos pais, que continuou falando mesmo após a partida dos entes queridos. Essa é a missão de Deus. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, nessa manhã, Deus nos convida a olharmos para Ele. No ano da morte do rei Uzias, perda, momentos difíceis, talvez que estejamos passando, situações complicadas, mas Deus nos chama para ter uma experiência pessoal com Ele. Perceber que Ele governa sobre todas as coisas. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E nessa experiência com Deus, nós mudarmos a nossa vida, exaltando ao Senhor, glorificando a Deus. Se for necessário, temos que falar isso ao nosso coração, Deus governa, e falar para as pessoas que nós amamos também que Deus governa, que Deus reina. Além disso, reconhecer os nossos pecados. Pedimos perdão a Deus por tudo que temos feito. E ouvir o Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nós, como Isaías, dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero continuar, Senhor, falando do teu amor aos meus familiares, às pessoas que eu convivo. É o que Deus nos chama a fazer, é o convite da palavra de Deus ao nosso coração. Por isso é uma visão necessária, que Deus governa, que Deus reina. Ele governa sobre todas as coisas e Ele nos convida a desenvolvermos essa visão espiritual constantemente em nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos convida a olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nos convida a olharmos para a grandiosidade de Deus e percebermos que Ele governa todas as coisas. Desenvolva, Senhor, em nós, desenvolve em nós, Senhor, essa percepção espiritual, que é o Senhor que governa tudo, que governa todos. Tudo está nas tuas mãos. A nossa família, a nossa vida, o nosso lar, a nossa igreja, tudo está nas tuas mãos. É o que nós pedimos a ti e suplicamos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós teremos agora a participação na ceia do Senhor. Acho que o pastor Rodrigo já estará vindo aqui. Meus irmãos, tem uma afirmação, até eu comentei com os irmãos da meditação, uma afirmação do C.S. Lewis, né, que ele falou que o sofrimento é o megafone de Deus. Quando nós passamos por situações difíceis em nossa vida, nós temos que perceber que Deus quer falar conosco. E o que Ele quer falar conosco? É que nós olhemos mais para Ele. Que nós possamos perceber mais a grandiosidade dEle. Todo sofrimento tem esse objetivo, de olharmos mais para Deus. Por isso essa afirmação, que o sofrimento é o megafone de Deus. Ele escreveu isso, C.S. Lewis, em 1940, mais de 80 anos atrás. Passou 20 anos, ele perdeu a esposa. E ele escreveu um outro livro. Um livro ele falou a respeito disso que é chamado Anatomia da Dor. Aliás, o problema da dor. Que ele discute a dor humana. Depois dessa experiência da perda da esposa, ele escreveu um outro livro que é Anatomia do Luto, em que ele relata todo o sofrimento que ele teve com a perda da esposa. Algo assim muito doloroso, porque na Anatomia do Luto ele fez um diário de tudo que ele sentia no momento da dor. Ele questiona muito a Deus no livro Anatomia do Luto. Depois ele percebe que Deus está no controle.
Mas na hora que você começa a ler a anatomia do luto, fala, ele perdeu a fé. Olha o que ele está falando de Deus. Como ele tem coragem de falar isso para Deus? Não é possível que ele está dizendo isso para Deus. Ele está fazendo um diário. Depois ele relata como que Deus mudou a vida dele. Como que ele percebeu que Deus trabalhou com ele no momento da dor e do sofrimento. É uma dica para os irmãos. Lê, quem tiver interesse. É o problema da dor, do C.S. Lewis, e depois Anatomia da Dor. Que é depois de 20 anos, quando a esposa dele morreu, que ele relata essa experiência dele. Muito interessante. Estaremos participando da ceia do Senhor. Convido o reverendo Elias, que também esteja realizando esse momento. Peço que nosso irmão presbítero Raul esteja auxiliando na distribuição da ceia, então, na hora que o reverendo chamar. A palavra de Deus nos diz aqui em João 16, 33. Né? Convido os irmãos a abrir o texto bíblico lá. João 16, 33. Diz assim: Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós olhamos para Jesus, a celebração da ceia nos lembra que Jesus passou por aflições. Nós passamos e ele passou também. Ele foi chicoteado, foi humilhado, foi julgado de uma forma extremamente injusta, foi colocado na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado, muita aflição, muita dor. E é através das aflições de Cristo, da morte dele na cruz do Calvário, que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, porque ele morreu em nosso lugar. Quando participamos da ceia do Senhor, participamos trazendo no nosso coração essa lembrança. Jesus deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Mas Jesus nesse texto diz, eu venci o mundo. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Quando participamos da ceia do Senhor, participamos das duas convicções espirituais, que Cristo deu a sua vida por nós e que ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Quando participamos da ceia, o que devemos trazer no nosso coração? Sim, podemos passar por aflições, mas não estou sozinho. Jesus está comigo. E da mesma forma que Jesus venceu a morte, eu vencerei a morte. Da mesma forma que Jesus venceu a morte, ele vai me dar vitória no dia a dia da minha caminhada, no dia a dia da minha vida. Por isso a importância da participação da ceia do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo, que foi colocado na cruz no nosso lugar. O vinho, suco de uva, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz no nosso lugar. E quando participamos de uma cerimônia que lembra que Jesus deu a sua vida, mas nos lembra também de vitória. Vitória. Porque em Jesus somos mais do que vencedores. Nós vamos estar orando, separando assim os elementos da ceia que vamos participar. Né? Eu vou pedir que o pastor Rodrigo esteja orando, separando assim os elementos da ceia. Querido Pai, nós estamos agora diante desses elementos que nos trazem à memória o teu grande amor por nós. Reconhecemos, como Isaías, que não somos dignos nem merecedores de nos aproximar, ó Pai, desta mesa, mas pela tua graça, pelo teu favor. Assim o podemos fazer hoje. Pai, que esses alimentos possam nos trazer fortalecimento espiritual, na certeza que Tu és o Deus que entregou o Seu Filho por nós,
mas que também que o ressuscitou dentre os mortos e que ele está vivo, vivo para sempre, reinando eternamente, assentado à destra de Deus Pai. Que possamos, ó Pai, participarmos com esta consciência, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nosso irmão Raul estará nos auxiliando agora na distribuição dos elementos da ceia. Conforme ele for chegando onde os irmãos estão, os irmãos, assim que receberem, os irmãos aguardem um minuto. Ainda não há. Aguardem, nós vamos todos participar juntos ao mesmo tempo. Então, convido os irmãos a tomarmos juntos. Jesus fala que ele é o pão da vida. Quem crê nele jamais terá fome. Ele sacia toda a nossa fome espiritual. Participemos todos juntos do pão. Jesus também nos diz que aquele que tiver sede, venha até ele e beba. Jesus é sacia toda a nossa sede espiritual. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial de participarmos da tua mesa. Fortaleça-nos, Senhor, espiritualmente dia após dia em Cristo Jesus. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus por esse tempo, pela palavra de Deus que tanto falou no nosso coração, pelo alimento da palavra de Deus. Graças a Deus pela ceia do Senhor, porque nós servimos um Deus que está vivo, que está no trono. Esta é a visão que nós devemos sempre ter, assim como Isaías teve. Um Deus que vive, que reina, e como serafins precisamos declarar uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor. Amém? Encerrando o culto desta manhã, convido os irmãos para que estejamos lendo todos juntos o envio, que diz assim, em Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eis-nos aqui. Envia-nos. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos nesse momento, então, receber a bênção do Senhor, sempre gratos por tudo, pela palavra que recebemos, por esse tempo de comunhão, por esse tempo em família. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde, o Senhor sobre nós
levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna, bondosa e maravilhosa paz.